sistema imune, que são chamadas de citoquinas, tá? Que têm relação direta com o sistema neuroendócrino. Essas citoquinas, elas são capazes de ativar o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, elas diminuem a função do sistema tireoidiano, elas diminuem a função do sistema sexual. As citoquinas. As citoquinas, elas são um grupo de proteínas tipo hormônios, que são produzidos em todos e qualquer local do organismo da gente, qualquer tecido produz citoquina, e cuja ação se limita ao ambiente da produção celular, diferente do hormônio. O hormônio ele é produzido em um determinado órgão e tem uma ação à distância. Bom, após alguma forma de um estímulo agressor, como por exemplo a hemorragia, os macrófagos vão liberar uma citoquina que durante alguns anos se via em estudos em ratos que ela era capaz de gerar necrose hemorrágica em tumores de rato. Tá? Essa citoquina, em 1975, foi descrita finalmente por Conley, que foi chamada de fator de necrose tumoral. O fator de necrose tumoral é a citoquina inicial para o processo inflamatório. E essa relação, hoje em dia, ela é tão evidente que a síndrome de adaptação ao estresse passou então a ser chamada de síndrome neuroimunoendócrino-metabólica. Bom, as células imunes, como por exemplo os monócitos e macrófagos, que são produtores, especialmente macrófagos de TNF, que é o fator de necrose tumoral, eles podem passar a barreira hematocefálica. E atravessando a barreira, dentro do sistema nervoso central, desencadear, tá, a cascata da produção de citoquinas, tá, que vão, por sua vez, atuar em determinadas células que fazem as liberações de hormônios, como CRH, como ACTH, fazendo com que haja a direta relação entre esse sistema imunológico e a ativação do sistema endócrino. Além disso, existem também, dentro de áreas de hipocampo e hipotalâmicas, receptores próprios dessas citoquinas. E ainda temos a micróglia, que pertence a uma célula pertencente ao próprio sistema nervoso central, que é embriologicamente e funcionalmente muito similar aos macrófagos. Essas micróglias também, por si só, são capazes de produzir essas citoquinas. E, obviamente, isso vai aumentar a cascata, vamos dizer assim, a ativação de todo o sistema endócrino. No hipotálamo, a secreção de RH e vasopressina pode ser induzida pelo fator de necrose tumoral, pela interleucina 1 e a interleucina 6. Outros neuropeptídeos, como os hormônios de crescimento, a prolactina, podem se ligar a receptores de células imunocompetentes e estimulam a proliferação dessas mesmas células. E isso é capaz, essas mesmas células são capazes de produzir GH e prolactina. A própria célula imunocompetente. Bom, a ativação então do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, ela tem como produto final a liberação de glicorticoides, sendo que o principal glicorticoide do ser humano é o cortisol. Esses hormônios, eles têm uma importância porque eles vão interferir diretamente na própria resposta imunológica. Se sugere que o próprio hipercortisolismo acabaria sendo um mecanismo de supressão da liberação dessas citoquinas, que na verdade são substâncias proteicas que geram processo inflamatório. Então, o aumento do cortisol conseguiria equilibrar ou tentar frenar um pouco esse processo, de forma que a própria resposta imunológica do indivíduo não fosse capaz de destruí-lo. Por isso que esse sistema todo é integrado e ativado. Então, há uma cascata, então, da produção de citoquinas. A primeira citoquina que deflagra o processo inflamatório é o fator de necrose tumoral, que estimula a liberação também de interleucina 1. Elas duas são sinérgicas, tá? Fazendo com que haja aumento da ativação do HPA, aumento da liberação de CRH, diminuição da produção de TSH,
elas sempre são sinérgicas, as duas, elas se potencializam, inclusive, ou seja, chegando às vezes a ter um efeito deletério. Elas duas conseguem ativar e fazerem a produção da interleucina 6. Parece que a interleucina 6 teria um certo fator de proteção, porque ela conseguiria, a interleucina 6 é a única interleucina que seria capaz de com feedback negativo, de tentar, de inibir um pouco a liberação de ACTH e de CRH. Quer dizer, com isso diminuindo a resposta inflamatória. Então, vou falar de alguns trabalhos. Neshel e colaboradores avaliaram o ACTH circulante, citoquinas e cortisol em pacientes que foram submetidos a duodenectomia e encontrou níveis extremamente elevados das 3 substâncias, tanto no pré quanto no pós-operatório, ou seja, nível elevado das citoquinas, do cortisol e do ACTH. Volotsky mostrou que a interleucina 1 estimula a liberação de ACTH e, portanto, também de glicocorticoides, tanto indiretamente, tanto a nível do sistema nervoso central, como diretamente na própria suprarrenal. Essas interleucinas que são capazes de estimular as células da suprarrenal a produção de cortisol. Ele estudou ratos, pegou ratos, retirou as suprarrenais desses ratos e infundiu nesses ratos o fator necrose tumoral e viu que que esses ratos tinham 100% de mortalidade. E nesse mesmo grupo de ratos, tirando a suprarrenal, fazendo dexametasona, a mortalidade diminuiu em mais de 50% em situações críticas, injetando PNF nesses ratos também. Mostrando que o cortisol é fundamental para o equilíbrio, para a defesa do indivíduo em termos de resposta a uma agressão. Bom, a IL-6 age como principal fator estimulador do hepatócito responsável por produzir as proteínas de fase aguda. Essas proteínas aparecem na circulação em várias situações de lesão, com lesão tecidual e infecções. Bom, existe um consenso geral, eu já falei mais ou menos para vocês, que a interleucina 6 diminuiria o dano tecidual, podendo exercer uma ação anti-inflamatória por inibir a produção de citoquinas como a TNF e a interleucina 1. Ela própria, por feedback, ela bloqueia a produção de TNF e da interleucina 1. Com isso, diminuindo a resposta inflamatória. Bom, mesmo estudando ratos, mostrou que a administração da interleucina 6 levava à liberação direta de ACTH e da própria hipófise e também por estimular o hipotálamo a liberar CRH, que estimularia a hipófise a liberar mais ACTH. Com isso, aumentando o quê? A liberação de cortisol da suprarrenal. A própria hipófise, ela contém células que são capazes de secretar interleucina 6, que são chamadas células do folículo de Stellati. Essas células são capazes de produzir essa interleucina. E isso tem a sua importância porque, já que essa é a interleucina que começa a bloquear um pouco o processo inflamatório, para que não haja uma agressão muito extensa do indivíduo, é importante que dentro da própria região hipofisária se tenha uma área que seja capaz de produzir essa interleucina. O interferon gama é produzido também por linfócito T e ele é sinérgico ao fator de necrose tumoral e à interleucina 1. Bom, aqui resumindo, o TNF ele já havia sido descrito por Cole já desde o século XIX e foi definido por Clauser em 1975 como uma estrutura proteica que ele então denominou de fator de necrose tumoral. E esse fator de necrose tumoral parece ter um papel pivô na letalidade, até porque é ele que inicia toda a cascata do processo inflamatório, e, portanto, da agressão aos tecidos. Aí, a interleucina 1, que é sinérgica com o próprio fator de necrose tumoral, ela está associada ao maior risco de óbito. Calander mostrou que a interleucina 6 em níveis elevados em choque séptico e maiores níveis na forma fulminante. Quanto mais grave fosse o indivíduo, mais quantidade de interleucina 6 ele encontrava. Provavelmente porque não é ela que tenta bloquear a resposta inflamatória,
Se o doente é mais grave, a resposta inflamatória dele é muito maior. Portanto, ele produziria mais interleucina 6. Bom, a ação das citoquinas em diversas estruturas, por exemplo, TNF, interleucina 1, no hipotálamo vai fazer com que o indivíduo desenvolva febre. Eles têm uma ação do sistema cardiovascular, como depressão do miocárdio, aumento do output cardíaco. A interleucina 6 aumenta a produção do fígado de proteínas de fase aguda, que são proteínas com ação anti-inflamatória. Todas essas interleucinas são capazes, provadamente, de, direta ou indiretamente, estimular a liberação de CRH e de ACTH. E, como eu já tinha falado, existe uma estrutura na hipófise celular, que são as células de Sterick, que são capazes de produzir interleucina 6. Bom, desde a concepção de Selwyn, em 1936, que a síndrome de adaptação estava diretamente relacionada ao aumento da secreção de cortisol, isso passou a se definir como importante. Quer dizer, a síndrome adaptativa dependia de que o indivíduo produzisse cortisol, tá? Aumentasse essa produção. Mank e colaboradores sugerem que o cortisol pode limitar os efeitos adversos da resposta ao estresse. Bom, no estresse existe um ritmo normal, tá, desses hormônios. Esses ritmos eles são pulsáteis e circadianos. Quando, na vigência do estresse, existe uma perda completa desse ritmo, inclusive perda do que a gente chama de feedback negativo. Porque senão, o que aconteceria? Se você tem um aumento maior de liberação de ACTH a custas dessas citoquinas, à medida que você tem mais ACTH, que vai à suprarrenal, estimula a produção de cortisol, o que aconteceria se você estivesse mantendo digamos assim, a fisiologia normal? O nível de cortisol maior imediatamente bloquearia a liberação de CRH e de ACTH. Então você manteria aquele nível fixo de cortisol. No estresse, toda essa forma de bloqueio é perdida. Não existe ritmo circadiano, não existe feedback negativo, por isso que se justifica por que o indivíduo mantém, às vezes, você pega doentes graves com cortisol extremamente elevados, e eles continuam elevados a despeito da elevação, eles continuam mantendo a liberação de ACTH, porque esse mecanismo de bloqueio de liberação, ele se perde na situação mais grave. Bom, o que parece é que o grau de elevação de cortisol, ele correlaciona-se muito mais com o grau de distúrbio homeostático, ou seja, com a gravidade da doença, do que propriamente com o tipo de doença. Tá? Correlaciona-se também inversamente com a sobrevida. Tem vários estudos que mostram o seguinte, mostram estudos de doentes que chegam graves e são dosados níveis de cortisol, que esses níveis são extremamente elevados, e evolutivamente, o doente que você adquire controle, que você percebe que há melhora clínica do doente, esses níveis de cortisol começam gradualmente a cair, mostrando que você passou a ter um processo de agressão, quer dizer, um mecanismo simples para uma doença pelo menos parcialmente controlada. Por isso você começa os níveis de cortisol a cair. Existe uma outra circunstância, que na verdade passaria a ser o oposto, uma situação muito mais grave, é um doente que chega, às vezes com nível de cortisol muito alto, essa suprarrenal foi extremamente estimulada, que parece ser um dos mecanismos da hemorragia adrenal. Esse estímulo constante em cima dessa glândula faria com que ela fizesse uma hemorragia e parasse de produzir cortisol. Então esse indivíduo cai o cortisol, mas ao invés de ele melhorar clinicamente, é um doente que deteriora. Ele só deteriora, ele só não consegue sair de aminas, ele não consegue estabilizar a parte hemodinâmica dele, por quê? Ele perdeu o cortisol e não tem mais quem produza, tá? Quer dizer, por causa exatamente do excesso de estímulo em cima da adrenal. Deu para entender isso? Bom, já falei isso, que outros estudos mostravam que o cortisol decrescia em relação direta com a recuperação clínica. Hume, em 1954, estudando os níveis de 17 hidroxicetosteroides, tanto urinários quanto plasmáticos em queimados, ele verificou
que esses níveis permaneciam elevados até por 2 semanas após a injúria. Karen também fez um estudo mostrando um marcado aumento de cortisol em soldados severamente feridos na guerra do Vietnã. Calogero demonstrou que pacientes que foram para a cirurgia de pescoço, que é uma cirurgia relativamente simples, eles tiveram uma pequena e constante ativação do eixo HPA, tá? e simpático adrenal, durante a cirurgia de cabeça, cirurgia de pescoço, na cirurgia mais simples. No entanto, ele também notou que os indivíduos submetidos a anestesias de emergência, que é graves, os indivíduos que vão à cirurgia grave, eles tinham um dramático aumento da ativação do sistema HPA. Isso, e propuseram que existiriam substâncias com atividade de liberação intrínseca de corticotropina liberadas na circulação pelo próprio tecido traumatizado. Workman e colaboradores estudaram diversos hormônios em pacientes com parada cardiorrespiratória e em todos esses hormônios havia elevação. Havia elevação de prolactina, de hormônio de crescimento, de glucagon, havia um bloqueio de liberação de insulina, havia liberação da CTH, CRH, fator liberador de TSH. Todos esses hormônios estavam marcadamente elevados. Mas aqueles que permaneciam mais elevados até o final, inegavelmente, eram os que estavam envolvidos no eixo HPA. Acho que é o último. Então fica o seguinte, quer dizer, essa estimulação, essa relação do sistema imune ativando para o sistema endócrino seria capaz de tentar frenar um processo inflamatório de forma que a defesa não viesse, no fim, representar grande agressão ao próprio doente e a causa, na verdade, de não recuperação da doença grave.